Recentemente eu recebi uma notícia bem legal logo pela manhã. Assim que eu comecei o dia, chegou uma notificação avisando que eu tinha ganhado um novo selo no GitHub. Só que não era um selo qualquer, era um selo bastante inusitado, informando que de alguma forma eu contribuí com alguns códigos em projetos open source que foram utilizados num experimento da NASA em Marte. Foram especificamente com contribuições que eu fiz no Bootstrap alguns anos atrás. Achei sensacional e pensei que era um bom momento para gravar um vídeo falando de um dos meus temas favoritos no mundo de desenvolvimento. Ou seja, Open Source. Open Source é, resumidamente, um projeto criado e mantido pelas pessoas que o utilizam. Digamos que você tem um campo de futebol Open Source perto da sua casa. Uma pessoa vai ajudar a cortar a grama, outra pessoa a pintar as marcações, outra ajuda a regar, mais alguém traz a bola e todos podem jogar. É um sistema colaborativo de crescimento. Essa é uma analogia sensacional sobre como funciona um projeto open source e ela não foi criada por mim. Foi criada pelo Ítalo Aurélio e adicionada por ele em um artigo do meu blog em que falo sobre esse tema. Ele só conseguiu fazer essa contribuição porque meu blog também é um projeto open source, sendo aberto para contribuições. Então isso é bem significativo para mostrar um pouco dos impactos e da geração de valor que projetos open source podem ter no mercado. No site Open Source Guides, você pode encontrar várias informações sobre como funciona e como contribuir em projetos open source, sendo assim um guia bem interessante para quem quer se aventurar nesse mundo. Eu estou oficialmente no mundo de desenvolvimento web desde 2009. De lá para cá, tive acesso a milhares e milhares de libs gratuitas, desenvolvidas por pessoas que não se limitaram a criar algo só para elas mesmas usarem. Elas pensaram na profissão como um todo e compartilharam para que outras pessoas também pudessem usar. Mas esse é só um ponto, e é só código. Ainda tem todos os outros pontos. Você, por exemplo, já fez qualquer uma dessas coisas? Como, por exemplo, gerar conteúdo, palestrar, responder dúvida, compartilhar conhecimento, ajudar em projetos ou libs, dar mentoria ou mesmo organizar eventos? Isso tudo para mim é open source, e muito open source. E essa é uma questão que eu acho fundamental e um ponto de vista muito pessoal. Fazer open source é uma filosofia e vai muito além das issues ou pull requests do GitHub. É também sobre ajudar, aprender e ensinar. Open source também diz muito sobre gerar valor real para um grupo de pessoas, e isso pode trazer impactos gigantescos. No decorrer da minha carreira, eu criei e participei de várias iniciativas de desenvolvimento. Em 2012, eu criei o meu primeiro projeto de código aberto. Foi um Eric Cartman, desenhado apenas com CSS e criado com o intuito de estudar e praticar CSS, e dali em diante eu não parei mais. Citando alguns projetos que eu criei nesse período, eu organizei alguns eventos, como por exemplo o Meetup CSS e a Conferência CSS Brasil em 2015. Eu desenvolvi um piano para estudar CSS e JavaScript e que além de tocar de verdade também é responsivo. Também criei o CSS Components para entender onde iam as possibilidades com o CSS e é um projeto que eu já mostrei bastante em outros vídeos. Um outro projeto bastante conhecido é o Front-End Challenge, que eu criei para ser um compilado de desafios open source de empresas do Brasil e do mundo e eu utilizava para praticar e poder me desafiar. Além disso, eu escrevi um monte de artigos desde 2013 no meu blog, que inclusive também tem o código-fonte aberto. A organização Front-End Brasil no GitHub, que se tornou um projeto bastante relevante, especialmente por conta do repositório de vagas. E posso citar até mesmo esse canal no YouTube, onde tenho produzido alguns vídeos como esse que vocês estão assistindo. Devem ter percebido que todas essas coisas que eu citei são das mais variadas, coisas como, por exemplo, eventos, organizações, ideias, projetos e até mesmo geração de conteúdo. E para mim, todas elas eu estava fazendo open source e muito open source. Contribuição é o que faz o mundo de desenvolvimento ter evoluído tanto nos últimos anos. Através dessas contribuições, ideias são geradas, projetos são desenvolvidos, libs são construídas, tecnologia se desenvolve e o mais importante de tudo, pessoas são impactadas, compartilhando esse conhecimento adquirido e dando continuidade nesse ciclo. E o reflexo disso é sentido até mesmo no mercado de trabalho, já que com mais gente sendo capacitada e se conectando, a profissão tende a se tornar mais madura, importante e valorizada. Causando assim um aquecimento no mercado, gerando melhorias nas condições de trabalho, mais benefícios e até mesmo salários mais altos. E não é só isso. Open Source também pode te ajudar a mostrar suas habilidades para o mercado. Através de projetos open source, como os que eu citei anteriormente, é possível ver suas habilidades técnicas em coisas como, por exemplo, códigos, layout, lógica, algoritmos, metodologias, padrões, etc. Mas o que pouca gente percebe é que também dá para analisar algumas soft skills em coisas como, por exemplo, comprometimento, responsabilidade, organização, liderança, trabalho em equipe, etc. Você quer um exemplo disso? Para organizar eventos, uma pessoa precisa de praticamente todas as soft skills que eu acabei de citar. E o melhor de tudo é que ela está mostrando na prática que tem essas habilidades.
Mas não são só os devs que tiram proveito de iniciativas open source. Como disse antes, o impacto pode ser enorme e empresas que trabalham com produtos e outras frentes digitais também acabam sendo beneficiadas por isso. Isso porque essas empresas não precisam reinventar a roda todas as vezes que vão começar um novo projeto ou adicionar alguma funcionalidade nos produtos. Elas se beneficiam de libs e conhecimentos gerados anteriormente para ganhar muito mais tempo de desenvolvimento, reduzindo assim os seus custos. Além disso, elas também se beneficiam porque passam a utilizar projetos mais robustos, já que tendem a possuir uma menor quantidade de bugs e contam com o suporte de uma comunidade imensa pelo redor do mundo. Por isso penso que toda empresa que utiliza iniciativas open source no dia a dia, e talvez hoje dê para dizer que sejam quase todas elas, não só podem, como devem pensar em formas de contribuir com a comunidade de desenvolvimento sempre que possível. Ficou interessado? Então agora eu vou dar algumas dicas, e como disse, existem várias maneiras de ajudar. Você pode, por exemplo, gerar conteúdo, escrevendo artigos, criando experimentos, criando conteúdo em vídeo, criando cursos, palestrando e etc. Você pode responder dúvidas, participando de fóruns, dando mentorias, respondendo coisas no Stack Overflow, participando de grupos de Telegram, Slack ou Discord e até mesmo dúvidas de pessoas no seu trabalho. Você ainda pode ajudar em projetos ou libs, criando documentação, abrindo issues, respondendo issues, abrindo por requests ou mesmo revisando por requests. Se você der uma passada rápida em alguns projetos no GitHub, vai encontrar vários projetos em que você pode ajudar de alguma forma. E falando em GitHub, não é exagero dizer que o GitHub está para projetos open source como o Google está para a internet. E o melhor de tudo é que o GitHub é uma rede social. Isso significa que você pode seguir pessoas e ver as suas rotinas como alguém que trabalha com desenvolvimento. Ou seja, você consegue ver essas pessoas codando, dando like em projetos, abrindo issues, abrindo PR, etc. Isso é muito valioso e pode trazer ótimas fontes de conhecimento para a evolução da sua carreira. Mas e aí? Que tal usar uns minutinhos daquelas horas que você passa rolando a timeline do Instagram e começar a rolar um pouco a timeline do GitHub? Então agora eu vou deixar algumas dicas para participar e contribuir com projetos open source dentro do GitHub. Sempre pesquise antes de começar um projeto. Existem grandes chances de existir uma ou mais iniciativas com a mesma ideia que você teve, portanto dê uma avaliada se não vale a pena contribuir em um desses projetos que já existem. Sempre que puder, ajude com documentação. Documentação é uma das coisas mais importantes em um projeto. É ela que ajuda o usuário, que no caso é a própria pessoa que vai utilizar aquele projeto. E apesar dessa importância, muitas vezes documentação é subvalorizada. E você ajudaria demais qualquer projeto fazendo tarefas como revisão, correção e até mesmo tradução de textos. E o melhor é que isso dá para fazer diretamente no GitHub. Você nem precisa abrir o seu editor de códigos para isso. Não tenha medo de abrir issues. Caso encontre bugs ou tenha sugestões, abra uma issue. Mas sempre dê uma pesquisada antes para evitar issues duplicadas. Isso vai ajudar demais os responsáveis do projeto para mapear as melhorias e correções que precisam ser feitas. Se você conseguir resolver um problema, abra o pull request. Abrir issues é bem importante, mas vai além e de repente tenta resolver o problema. Isso vai ajudar não só no projeto, como vai servir como uma fonte de estudo sensacional para você. Inclusive, um dos primeiros PRs que eu abri foi justamente no Bootstrap, em meados de 2013, adicionando algumas funcionalidades no modal. E foram essas contribuições que me fizeram ganhar aquele selo que eu comentei no início do vídeo. Sempre siga os padrões do projeto. Seja para issues, pull requests, códigos ou documentação, se tem um padrão ele deve ser respeitado. Apesar disso parecer um pouco chato, é de extrema importância na organização e manutenção do projeto. E de quebra, você ainda vai ter contato com novos padrões no desenvolvimento de um projeto. Tente não se sentir mal se você receber críticas ou feedbacks. Sempre que você estiver participando de qualquer iniciativa, seja desenvolvendo códigos abertos, seja, por exemplo, gerando conteúdo, como o que eu estou fazendo aqui, você pode receber críticas. Então, caso receba um feedback construtivo, encare isso de forma positiva. Tente absorver as informações e melhorar nos pontos que foram citados. Isso vai te fazer evoluir profissionalmente e pessoalmente. E a principal delas, faça para aprender e tente se divertir. Isso porque escrever códigos e participar de iniciativas como as que eu citei nesse vídeo pode ser muito divertido. Então desenvolver projetos simplesmente para estudar, aprender alguma coisa nova e se desafiar é importantíssimo para se manter atualizado no decorrer de uma carreira. Não deixe sua curiosidade e seu interesse nas coisas ficar esquecido no decorrer do tempo. É isso que torna as coisas tão legais na nossa profissão e faz com que pessoas e projetos incríveis apareçam o tempo todo no mercado. Outro ponto é que programação é como qualquer outra habilidade, então praticar é a melhor forma de aprender e continuar melhorando. Como falei no vídeo sobre as diferenças entre entender e aprender, nenhuma teoria, livro que você ler ou vídeos que você assistir vão te ensinar tanto quanto de fato colocar a mão na massa e praticar.
E projetos open source, de todas as formas que eu citei anteriormente, podem te ajudar demais a colocar em prática todas as coisas que você está estudando no seu dia a dia. E apesar de tudo que falei nesse vídeo e de todos os impactos positivos que contribuir com o open source pode ter na evolução de uma carreira e no mercado como um todo, você nunca deve deixar de cuidar de você. Nunca abra mão de cuidar muito bem da sua saúde, da sua carreira e da sua própria vida, porque o custo de não cuidar dessas coisas pode ser irreversível. E a verdade é que nenhum projeto ou comunidade de desenvolvimento vai conseguir te ajudar com isso depois. O lance é que a open source foi, é e vai continuar sendo fundamental na evolução da nossa profissão, e por que não do mundo e da sociedade como um todo. E participar disso talvez seja colocar o seu nome na história. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, valeu e até a próxima!